sou a Marcela e quero dar as boas-vindas ao Aprendizado Atômico, um evento criado pela Liz Academy, a número 1 em treinamentos microlearning por WhatsApp da América Latina. Durante esta jornada ao vivo, vamos apresentar a metodologia por trás dos nossos treinamentos, que em 2022 alcançou a marca de 750 mil pessoas capacitadas em 8 países da América Latina, com mais de 1.500 conteúdos produzidos. Bom, a Liz, acho que ela pode ser classificada como uma edutech, né? Então é uma empresa de educação e treinamento com uma base tecnológica. E acho que é legal ressaltar que a Liz, ela nasceu com um propósito que é de democratizar o acesso ao conhecimento. Então a gente tem, né, além da nosso ideal como organização, também a gente tem um ideal social, que é eliminar as barreiras de acesso ao conhecimento, seja através da linguagem, seja através da infraestrutura, né, que a gente vai falar mais adiante, de comunicar usando microlearning, uma linguagem fácil, acessível, levar informação pelo WhatsApp, então sem necessidade de infraestruturas. Então a gente tem esse viés assim também. De onde vem o expertise da Liz? Então muito vem, né, como a Marcela comentou um pouco antes, um pouco do histórico dos fundadores. Então, antes da Liz, eu atuei por 15 anos no Instituto Meio. O Instituto Meio é uma organização social que sempre capacitou esse público mais vulnerável, seja por baixa renda, baixa escolaridade, às vezes localizado em regiões afastadas dos grandes centros. Então, a gente levava informação e conhecimento para esse público, muito com foco em inclusão produtiva. Então, é um tema complexo que a gente tem que passar ele de forma simples. Então, para conseguir que esse público absorvesse o conteúdo e, mais do que isso, tivesse vontade e motivação de fazer diferente, de buscar novas oportunidades, buscar novas formas de melhorar a sua qualidade de vida através da renda. Edu, quais são os 3 maiores desafios assim, que você considera as armadilhas, né, dos treinamentos à distância? O que você traria aqui nessa conversa para o pessoal? Bom, Gabi, acho que essa é a pergunta mais, talvez, fácil de ser respondida. Uhum. Acho que o primeiro maior armadilha, talvez o maior desafio, seja o planejamento. Então, seja ter um bom briefing. Então, ter com muito clareza o que se quer alcançar com o treinamento, conhecer bem o público-alvo. O outro é engajamento, então é conseguir mobilizar, atrair, manter o público durante o treinamento. Uhum. E o terceiro desafio é mensuração de resultados, como saber se aquilo que a gente planejou, se realmente alcançou o que a gente esperava. Então ali a gente fala que é quase uma consultoria, que a gente junto com o cliente a gente vem perguntando muito os porquês, né? Qual que é o objetivo principal, por que esse é o objetivo do treinamento, tem objetivos secundários, o público-alvo, tem segmentação, tem barreira com relação ao conteúdo, e o que você quer medir, né? Como que vai ser medido o impacto. Então todas essas informações estão no briefing. Nem sempre é fácil responder, então por isso que às vezes é bom alguém de fora vir junto com o cliente e instigando e mergulhando nesses conceitos. Então o briefing, ele é algo que não pode ser menosprezado. Vale a pena dedicar um bom tempo ali no briefing, às vezes tem algumas idas e vindas ali, porque ali é o segredo de um treinamento bem construído. Bom, outro ponto que você comentou, Edu, foi da importância do engajamento, né? Do engajamento nos treinamentos. Por que isso é tão importante? Como que a Liz faz para medir isso? Conta um pouco para a gente sobre. Bom, o desafio em treinamento sempre o engajamento, né, nos treinamentos é sempre um desafio. Um desafio em todos os sentidos, né? Porque hoje, né, qualquer tempo livre que alguma pessoa tem, ele corre para uma mídia social, tá no TikTok, tá no Instagram, tá no Facebook, vai assistir uma série. Então a gente está competindo por todos os momentos, assim, com as pessoas, assim, com o público, muitas vezes com o time comercial, com qualquer outro segmento que a gente queira levar uma informação. Então,
tem muitos detalhes assim de mobilização, de técnicas para manter esse público engajado, né? Então tem algumas dicas, né, que é logo na abertura de um treinamento, primeiros segundos você deixar já demonstrar o valor desse treinamento, qual que é o benefício que essa pessoa vai ter um bom título, um título atrativo. Então esses são vários aspectos assim que tem que ser levados em conta quando a gente pensa em engajamento. Outro desafio, assim, e é um aspecto importante, é também alinhar a expectativa do engajamento. Então, dificilmente você vai ter um treinamento que você vai ter 100% do seu público ali participando e fazendo 100% das atividades. É natural ter uma perda ao longo do caminho. E a gente já tem uma experiência, assim, na LIS que a gente consegue até simular um pouco como é que vai ser esse engajamento em cima de vários fatores. Então, a proximidade desse time com a organização, a percepção de valor do tema no dia a dia dele. Então, quando a gente simula engajamento, você fala assim, se você tem uma inscrição complexa, às vezes você vai ter um pouquinho menos gente inscrito, mas você vai ter um pessoal mais engajado. É um toma lá da cá. Outro toma lá da cá é complexidade de atividades. Então, a gente gosta muito de fazer atividades depois de cada conteúdo. Então, uma atividade simples a gente tem mais engajamento, mas uma atividade complexa, que exige um pouco de reflexão, você aumenta o aprendizado, mas também aumenta o número de pessoas que acabam não fazendo. Então, também é uma troca. Isso tudo a gente trabalha muito com o cliente, né? Alinha essas expectativas para saber qual que é essa medida exata dentro do que se espera do engajamento e dos desafios de engajamento. Outro ponto, às vezes, ter algum incentivo, alguma premiação, gamificar. A gente também gosta muito de pegar depoimentos de participantes e trocar depoimentos. Então, são várias ferramentas que dá para se fazer para trabalhar toda essa questão e o desafio do engajamento nos treinamentos. E aí, entrando nesse tema de engajamento, né, que é uma importante mensuração, né, uma métrica super importante nas ações de treinamento, assim, qual que é a importância, né, de mensurar todos esses resultados? Como que a gente faz, né, se a gente tem alguma metodologia que a gente usa para fazer essa mensuração de resultados? Queria que você entrasse um pouquinho. Legal, Gabi. Esse também é uma questão que... medir resultado é o ponto, sim, é a cereja do bolo de qualquer treinamento, né? Como você vai saber se foi realmente efetivo, se aquele objetivo que você desenhou lá no briefing, se você alcançou, se você caminhou positivamente para ele. Então, medir é essencial, se você não mede, você não conhece, né? E você também não sabe se você está melhorando. Mas tem muitos desafios de como medir. Então, a gente também, junto com o cliente, mergulha nisso. Qual é a melhor forma de medir? O que é que pode ser mensurável? Então, tem esses óbvios, né, de medir engajamento, medir número de inscritos, mas também tem o desafio de medir o resultado. E na LIS a gente gosta muito de classificar os objetivos usando o CHA, que é um anagrama para conhecimento, habilidade ou atitude. Então, dependendo dos objetivos, até em cima de aulas, elas podem ter um objetivo diferente. Então, se a gente quer, por exemplo, ter um objetivo de aumentar um conhecimento, a gente pode medir através de pesquisa, de perguntas antes e depois do treinamento, se a gente melhorou ou não o conhecimento desse participante. Se a gente quer trabalhar uma habilidade, né, ensinar como fazer algo, também às vezes a gente pode medir nível de confiança em fazer. Então, são formas também de conseguir medir se a gente conseguiu dar habilidade. E, por fim, a atitude. Então, para medir a atitude, o ideal é quando a gente consegue ter dados do nosso cliente, da organização. Uhum. Então, por exemplo, se a gente quer fazer um treinamento em vendas, então, como saber se a gente conseguiu melhorar um ticket médio, um volume de peças por venda, ou mesmo de faturamento, então é importante ter o dado prévio antes do treinamento, e depois comparar depois. Às vezes tem um grupo controle, então são várias ferramentas também que a gente ajuda a desenhar isso e pensar em que indicadores a gente pode usar. Oi, Carol. Vamos aproveitar então, né, esse gancho aí das falas do Edu e da Gabi
E também muito da história da Liz, né, de falar simples sobre coisas complexas. E aí eu quero deixar já essa primeira pergunta para você. O que é o microlearning? O que é isso que está sendo tão dito ultimamente, né? Como uma estratégia para capacitação e para desenvolvimento de pessoas? Boa noite, Marcela. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. A tradução literal do termo em inglês é microaprendizagem. Então, basicamente, é uma estratégia de aprendizagem que leva conhecimento às pessoas por meio de conteúdos curtos e objetivos. E com o objetivo principal que ele seja de fácil compreensão e que seja de fácil aplicação também, que as pessoas consigam aplicar ele logo em seguida. Os formatos eles podem ser em vídeo, pode ser podcast, textos, áudios. Isso facilita muito também os dias de hoje, né? Então é um conteúdo que, assim, por que é tão falado hoje em dia? Porque ele está acompanhando os tempos atuais, né? Hoje as pessoas não querem mais ver conteúdos muito grandes. E aí, por quê? Por que funciona, né, para desenvolvimento de equipes? Como o microlearning apoia esse desenvolvimento? Por que o microlearning para desenvolver pessoas? Ele funciona muito bem no meio corporativo, primeiro porque por ele ser ágil, por ele ser curto, né, por esses conteúdos serem curtos e eles chegarem nas mãos das pessoas por um celular, as empresas elas não precisam mais tirar os seus colaboradores dos seus momentos, né, de trabalho para realizar um treinamento. Facilita essa logística. Facilita a logística tanto interna como para equipes dispersas geograficamente, né? Então, além de diminuir o custo, né, dessa logística, facilita o dia a dia, né, desse colaborador. Sobre receber, né, esse conteúdo de forma gradual, o que isso favorece? Por que é tão... qual é o diferencial, né, de você receber um conteúdo que vem devagar, aos poucos, num formato menor, mas também trazendo um conteúdo essencial, né? Por que essa estratégia desse espaçamento entre os conteúdos que a gente fornece dentro de uma trilha? É justamente porque as pessoas elas não retêm a sua atenção por muito tempo. Então, quando a gente consegue identificar isso, a gente começa a utilizar alguns recursos, como a neuroaprendizagem e os próprios recursos do audiovisual e desses novos formatos que vêm surgindo, para captar a atenção da pessoa. Então, nos dias de hoje, né, que as pessoas recebem a informação de todos os lugares, de todos os lados, né, e de todas as formas, o microlearning ele consegue condensar esses conteúdos, né, tirar o que é mais importante de cada tema, trazer esse conteúdo espaçado por temas, porque quando você olha um conteúdo de um curso, né, por exemplo, um compliance, que é super denso, você fica imaginando como que eu vou transmitir tudo isso dentro do microlearning. O microlearning ele consegue formatar, né, e trazer uma narrativa interessante para esse conteúdo, e aí ele se torna mais interessante para esse público. Mas aí a minha pergunta para você, como especialista da área, a gente consegue realmente adaptar todo tipo de conteúdo para o formato do microlearning, para essa estratégia do microlearning? A gente consegue trazer temas densos, complexos, né? Que encontra aí uma certa resistência das pessoas em consumi-los? A gente consegue trazer qualquer tipo de conteúdo para esse formato, adaptando para esse formato? Vanessa, eu vou arriscar dizer que sim. Né? Nessa experiência toda de Liz, né, que nós temos, a gente já trabalhou com diversas temáticas e, como o Eduardo falou, né, no primeiro bloco, o segredo está no briefing, né? Então, ali no briefing que é onde a gente vai, que começa o trabalho do design instrucional, que é a minha área, que somos nós quem vamos analisar todo esse material que chega, né, o contexto do treinamento, o contexto da empresa, as necessidades do público-alvo, né? E dali a gente vai identificar qual é o formato ideal para esse treinamento acontecer,
quais são os recursos de neuroaprendizagem, os recursos de audiovisual que a gente vai utilizar para que esse treinamento aconteça de forma atrativa e que ele seja de fato efetivo. E para quem ainda está em dúvida, né, por que adotar a estratégia do microlearning, Carol? Por que pode ser interessante, né, fazer essa transição, assim, poxa, eu sempre realizei treinamentos presenciais, sempre tive resultados positivos. Por que é interessante, nesse momento, fazer esse movimento? Como o microlearning pode apoiar? Eu destacaria 3 aspectos, né, do microlearning, que é o dinamismo, porque não é só atrativo, né, ele é dinâmico. Então, o aprendizado de fato acontece. Ele só acontece de uma forma diferente da tradicional, né? A própria educação já tá procurando outras formas de acontecer. Então, eu acho que o microlearning é uma delas, e ela veio com tudo mesmo, veio para ficar. E um outro aspecto que eu destacaria é a mobilidade. Sim. Né? Então, através do formato, né, que o microlearning se propõe, ele é capaz de alcançar alta escala e sem barreiras geográficas, sem barreiras de tempo, que a pessoa faz realmente onde ela quiser, ela pode voltar aquele conteúdo no momento que ela quiser com muita facilidade, porque ela já está com o celular na mão. Está literalmente na mão, né? Está literalmente na mão e a gente já fica com ele na mão por muito tempo. Então ali é começar a utilizar o celular de outra forma, né? Não só para entretenimento, para passar o tempo. É possível passar o tempo hoje com conteúdo. Absorvendo o conteúdo. E por fim, eu falaria da mensuração de resultados, né? Enquanto o aprendiz está ali dentro do nosso ambiente virtual, a gente consegue monitorar, né, se ele está realmente, né? Então, por exemplo, para as empresas é muito interessante, porque ele pode entender, ele pode saber exatamente se o participante está acompanhando, se ele está gostando, porque ele pode deixar depoimentos, né? Ele tem uma interação. Os nossos cursos também têm interações que a gente chama de interações humanas, né? Que são os tutores. Sim. Que são os tutores reais, pessoas reais que interagem com eles. Então, eu acho que esses 3 pontos vale a pena.